Nós vamos ler o livro de Tiago. Tiago é uma das epístolas chamada Epístolas Gerais. Tem as epístolas paulinas e tem as epístolas que eles chamam de gerais. Vamos na palavra de Deus. Todas elas são importantes. Você vai marcar aí, não tem como, é o livro de Tiago. Está lá no final da Bíblia. E nós vamos ler aqui no telão. Tem versões aí pesadas, que vai falar que a pessoa até mata. Mas vamos pegar a versão mais suave aqui, que senão a pessoa fala, tá assim a vida. Vamos lá. Tiago 4:1. Da onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, a versão diz prazeres, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Não consegue alcançar e tomar posse daquilo que desejou. Combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedis. Se pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastarde em vossos deleites. Espírito Santo de Deus, fala conosco, dai-nos a tua bênção, Jesus, e no nome do teu Filho amado, eu quero pedir, Senhor, a unção, o dom da palavra, que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade para curar, restaurar, transformar, abençoar. Jesus, aquele que veio para receber o milagre, que ele possa, em o nome de Jesus, ter a bênção de Deus, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Nós lemos algo interessante. Esse texto, nós vamos, a partir de domingo, nos prepararmos para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós vamos nos organizar. 2026, eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano muito abençoado para o povo da catedral. Isso eu lhe garanto. Nós vamos ter relógio de oração, intercessão, e vamos apertar um pouquinho mais no mundo espiritual, porque Deus é Deus de resposta. A Bíblia diz que o Senhor pede, clama a mim, e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Então Deus não tem coisa pequena, é coisa grande. Coisas firmes, não é alegria momentânea, ou não é vaidade, bolha de sabão, vapor, hálito, não é. É coisa concreta. Coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Às vezes, nós começamos e temos um planejamento, e na verdade serve só de parâmetro para quem é fiel para aquilo que Deus quer fazer. Nós cremos nisso. Nós cremos no milagre de Deus, na bênção de Deus, cremos na salvação.
Esse caso que o meu irmão aqui estava testemunhando, com muita alegria, né? E com muita... Tem gente que fala que não sabe pregar. Na brincadeira aqui, ele deu uma mensagem bonita, bacana. Eu intercedo pela minha mãe. Ela veio aqui, Deus revelou a ela. Eu nem sei quem é a mãe dele, não me lembro desse dia. Passou 3 meses. E Deus falou o que estava acontecendo com ela. Isso daí, irmão, é ministério. Cada um, né? Ministério, Deus levanta cada um para o seu jeito. Eu costumo falar que se depender, é assim, cura divina, prosperidade, o nego passa por aqui e não há quem não tenha recebido de Deus uma grande bênção, uma grande alegria, e Deus o colocou de pé. Aí mais, o livro de Tiago vai dizer assim: da onde vêm as guerras e a peleja entre vós? Se ele está perguntando, ele está afirmando a situação. Está tendo, eu quero saber da onde vem tanta briga. Da onde vem tanta peleja? Da onde vem tanta discórdia? Da onde vem tanta confusão? Da onde vem que muitos se conversam, e eu estou falando até de cristão, que muitos se conversam, discutem ao pé da mesa, e dar-se a opinião de Deus, e fala, e expressa um ponto, às vezes, só da Bíblia, que outras, atacando outras pessoas, e brigam feio, briga de uma maneira terrível, e aí a briga vira uma peleja, a briga vira uma guerra. É verdade que o Senhor Jesus chega até a dizer que nós, nos últimos tempos, nós seríamos perseguidos. Quando Jesus vai falar sobre a perseguição, ele coloca a perseguição de uma maneira geral. Ele diz assim, não vos escandalizeis, porque eu sou a pedra principal, eu sou a pedra do lar da esquina. E essa pedra, ela vai servir de edificação para muitos. Para muitos. Mas, além de servir de edificação, ela vai servir de salvação. Muitos serão salvos. Mas também a pedra da edificação e da salvação vai ser escândalo e vai ser perseguição e guerra para muitos. Quando Jesus diz isso, ele fala de uma maneira profética. Profética, tanto é que se você for para Jerusalém, não só em Israel, lá dentro de Jerusalém, existe no centro de Jerusalém, bem ao centro, do lado de fora está o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é onde todo o judeu, seja ele ortodoxo, ou seja judeu radical, e todos os cristãos, inclusive nós, ele vai e coloca, e tem muitos que colocam, tem hábitos, porque são pedras grandes e tem espaços, e colocam ali pedidos de orações. Outros fazem ali, diante, promessa, os judeus fazem muito isso, promessa da Escritura, perguntando, quando virá o Messias? Porque eles têm que reinar ali. Ali é o lugar deles. O lugar deles não é no muro, para fora. Eles querem aquela região. Porque é aquela região da onde Jesus subiu. A Bíblia diz que é dali ele vai descer. E o Messias apareceria e reinaria ali, no trono de Davi. Então está tudo ali travado, só que o palácio de Davi fica na costa, e para dentro eles não podem entrar,
Por quê? Porque aquela região ali está a mesquita. E no meio, no centro ali, quem é dono dessa mesquita são os muçulmanos. E os muçulmanos entram ali, passeiam por ali, e é muito difícil entrar ali. É uma revista, ou você tem que ficar... Para a mulher, então, por causa da cultura muçulmana, é muito difícil. Uma das vezes que eu fui entrar, muitas mulheres foram proibidas. E, geralmente, tem alguma estratégia que... algumas vezes que eu fui, a gente procura se arrumar para entrar lá. Para poder entrar. E passar, e sai lá do outro lado. Sai lá do outro lado. E no meio fica a mesquita. Bom, nessa condição, há algumas coisas que eles têm, as mulheres usam burca e etc., só aparecem os olhos, não pode aparecer nem a canela do pé e etc. E se for algumas irmãs aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, quando vai comigo, eu já aviso, nós vamos colocar, e você vai colocar tampar até a canela, não vai de chinelo, fecha tudo, porque senão você fica de um lado, e você vai ter que encontrar a gente lá fora. Aí eu deixo alguém para levar lá, e depois eu passo com essa pessoa lá dentro. Pois bem, Israel foi Jacó, que recebeu o nome de Israel, foi chamado de Israel. Dali partiu o negócio. E aí a Bíblia diz que da tribo de Jacó, que ele teve lá, os patriarcas, tem uma tribo que foi a tribo de Judá. E é por isso que nós chamamos de judeus. E é dentro dessa tribo que veio Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo, ele veio como profeta, e ele veio como sacerdote. O povo queria que ele reinasse, mas não era a hora. Deus tem a hora para todas as coisas. Tem gente que ele quer ser o tudão e ter tudo ao mesmo tempo. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui, bem bacana, da onde vêm as vossas guerras, vossas pelejas entre vós? Essa briga aí começou lá, Abraão teve Ismael foi e tornou-se o pai dos palestinos e muçulmanos, e automaticamente Isaac foi o pai dos hebreus e também, mais tarde, dos judeus, dos samaritanos, etc. Pois bem, irmão, tirando essas condições aqui, e eu estou falando isso daí, lá é uma briga ferrenha, independente da guerra que nós estamos tendo e vemos hoje. Essa guerra que nós estamos vendo hoje é uma guerra terrível, mas todos os dias lá, praticamente, uma semana, todas as semanas, tem uma guerra lá. Não teve uma vez que eu fui para lá que não teve guerra. E eles, diferente da cultura do Brasil, são muito diferentes as culturas. Eles vão lá, se organizam, uma raça, um povo, organiza com outro povo e diz, nós vamos em tal lugar, é um lugar chamado, que nós, embaixo, chamado Geena. Eles vão aqui lá naquela região que existe mesmo. Nós chamamos esse Geena a segunda parte da morte. Espiritualmente, a Bíblia diz isso daí no Novo Testamento. E é ali que eles entram em confronto. É que nem confronto de torcida organizada mesmo. Só que é mais gente e é na base da morte. E eles vão lá e se pegam, tem uma lei, né? Criança acima de 12 anos, não pode ser menos, mulher não participa dessa guerra, e até existe uma idade, até existe algum movimento deles lá, de viçosos ou não, é por isso que muitos deles não querem aposentar lá, eles não se dão por jubilados nem aposentados, porque eles querem brigar, eles querem essa guerra aí.
E nessa guerra aí, eles lutam por questão de conquista. Conquista. Saiu dali, acredite se quiser, eles têm que morar e viver na mesma cidade, e alguns vão lá e faz churrasco dos amigos. E a um diz, ó, Maomé vai descer, o outro diz assim, não, quem vai voltar é Jesus. Quem vai voltar é o Messias. A promessa é nossa, vocês não, vocês são egípcios. E começa a discussão, só que na hora da paz é a hora da paz. Agora, quando se trata no Brasil, existe uma confusão até interna de si próprio. Olha como que é assim, ó. Ele fala, de onde vêm as vossas guerras e pelejas entre vós? Irmão, quando o brasileiro, ou quando se dá para dar encrenca, espírito de confusão, a coisa pega. E pega pesado. A coisa fica feia. Pega de expor, falar palavras duras e romper elos, e até mesmo se for condições familiares, é por isso que Jesus diz que os seus inimigos que te perseguirão são até a sua própria casa. Por quê? Porque ele fica embatendo, quer matar a sua esperança, quer matar o seu sonho, quer matar o seu desejo, quer matar a sua fé. Para que você não venha ter e obter paz aqui na terra, para que você não venha conquistar a bênção em Cristo Jesus, para que a sua fé venha a ser uma fé oscilante, para que você vacile na esperança e dê ouvido para o inimigo, e o inimigo coloque muitas interrogações na sua cabeça, como está nesse versículo, perguntas atrás de perguntas, se você é de Cristo, se o sangue de Cristo te lavou e te redimiu, e se você tem a promessa de Deus, se Jesus Cristo cura, liberta, restaura, transforma, modifica, se o Senhor Jesus, Ele abençoa um, e às vezes existe esse movimento na cabeça do cristão, porque ele foi curado e eu não fui, e etc, etc, etc. E aí fica uma guerra interna dentro da mente, e essa mente aqui, ela começa agora a entrar em erupção, e vira sofismo. Em outras palavras, aquilo que é a promessa vira discussão, vira idealismo e depois vira sofismo. Do sofismo vai virar filosofia. Depois da filosofia vai virar conto da carochinha. Lembrando bem que o Senhor Jesus fala ao contrário, ele começa a pregar sempre com uma parábola, ou se você não quiser usar a palavra parábola, vamos usar aqui na nossa cultura, nós vamos fazer um conto, nós vamos contar uma história, nós vamos fazer um causozinho. O exemplo do irmão aqui, que ele contando para mim, meu irmão, o dia que eu for pregar, ou qualquer dia aqui, eu vou contar a história dele aqui. Por quê? Porque é muito importante. Tem gente que precisaria ouvir e não ouviu. Eu falo, eu vou contar uma história para você. Um irmão da igreja fez assim, 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 assim. A mãe dele foi abençoada, e o Senhor curou, e depois, ainda por cima, recebeu a prosperidade. O tempo passou, ele fez uma oferta. Em setembro o tempo passou e o milagre cumpriu. Eu falo sempre que o tempo da colheita é 4 meses. Isso daí quem disse foi Jesus. Jesus fala para os discípulos, olhe para a terra. Olhe para a terra. E eles olharam para a terra e a terra estava sendo semeada. E Jesus diz assim, o que vocês veem? Eles falam assim, eu vejo uma terra sendo semeada. Foi o óbvio que os discípulos viram. E aí Jesus diz assim, é o reino dos céus. Quando se semeia na terra, você está semeando, mas você pode espiritualmente olhar, porque os campos já estão brancos e já é a hora da colheita. Ele estava antecipando 4 meses. Ele estava dizendo assim, ó, no meio da semeadura é certeza que Deus vai garantir a resposta.
Aí ele vai dizer o seguinte, que às vezes para adquirir a resposta, a pessoa entra na sua própria razão. E na sua própria razão, daí ele vem dentro dele as pelejas, vem entre deles a guerra, e a guerra, a gente às vezes se coloca muita regra. Eu chamo regrinha de receita de bolo. Antigamente, hoje está mais fácil. A pessoa vai fazer alguma coisa, ela abre lá o celular e procura lá a receita de alguma coisa e fica. Mas antigamente não era assim. Antigamente era no caderninho, no papel. Guardava-se a receita. Guardava a receita. E quem tem a receita, é óbvio que depende também da mão. E quem tem a receita, geralmente, ele não entregava a receita completa, me perdoe. Faltava alguma coisa, porque não saía igual. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa, irmão. O que Deus tem para você, não tem para outro. O que a sua fé pode alcançar, a fé do outro não alcança. Agora, o sacrifício que você faz, mediante aquilo que você tem, e mediante aquilo que você é, às vezes, é o sacrifício que o ímpio faz. A diferença está nessa música que nós cantamos aí. A música cantada é linda, maravilhosa, até arrepia a gente. No final vai aliviando. Vai, mas no começo, cantada, meu filho, se você colocar aquilo como oração, você está lascado. Quero, Senhor, eu vim te louvar, Senhor, e vim entregar a minha oferta. Eu vi uma irmã lá no fundo, eu passei lá, os diáconos, uma irmã, ela estava lá, ou dizimando ou ofertando. Uma irmã querida. Estava lá, tem uma mesa ali, que dizimam e oferta. E aí, eu vi lá a irmã pedindo alguma coisa, não sei do que se trata, e eu passei, porque eu desci por aqui, eu acho. Então, a música cantada é bonita, mas, olha só, eu vim, Senhor, para entregar minha oferta. Depois, no altar, daí ela vai e traz o mais doído. Eu vim agora trazer o meu sacrifício de louvor. Eu quero o sacrifício que me traga louvor. Isso funcionava na época de Jesus. Hoje, cantado é lindo, é um poema. Mas na prática, isso dói. Isso dói, confronta a mim e confronta você. Por quê? Porque é questão de conquista. E aí vem Tiago e diz assim, porventura, não vens disto a guerra e a peleja, a batalha da vida, a saber, dos vossos deleites. O que é deleite? Aquilo que eu quero. O que é deleite? Do prazer que os meus desejos e os meus sonhos se realizem. Tem muita gente que ele pensa muito, olha, eu quero conquistar isso, aquilo outro, aquilo demais, e ele vai fazendo regra para tudo. Mas para as coisas espirituais e para a obra de Deus, para McDonald's que dá. Eu não sei quanto custa uma passagem de ônibus hoje. Quanto custa uma passagem de ônibus hoje? Quanto? 6? 3? 6, meia dúzia e 50, é isso? Tá, beleza. Então, para vir na igreja, às vezes, vamos pôr aí, entre gasolina, a gasolina está 6 também. Meu irmão, tem gente que não consegue e não se esforça nem para gasolina. Ele fala, vou aqui na minha casa do lado aqui, que é mais perto. Sabe qual que é o segredo da oração do monte? O segredo da oração do monte não é estar lá no pique orando, não. No pico do monte orando. O segredo está no sacrifício de subir. O segredo está
na disponibilidade que você tem de mortificar o desejo da carne e fazer um esforcinho mais para subir o monte. E esse esforço não vai trazer para você músculo, não vai trazer nada. É para você chegar lá, orar, clamar, e padecer. A gente ia no monte chamado Monte Branco, deu algum probleminha lá, por isso que a gente não foi mais. Inclusive, teve esses dias incêndio. Irmão, chegávamos a fazer campanha lá, né, pastora Deus? Os irmãos juntos, e eu falava, não é lugar para levar mulher. Falei, porque o monte é assim, e para chegar lá é mais de 1 hora, e a gente ia à noite. Ia segurando no cipós, e às vezes nós estávamos no propósito e chovia. E para subir aquele monte, aí, em vez de 1 hora, levava 2h30. Porque você subia 3, 4 passos e escorregava 5. Pendurado no cipó, parecendo um chimpanzé. Até chegar lá. Quando chegava lá, chegava morto. Não tinha força nem orar. Dava vontade de falar, Senhor, eu entrego aqui a oração. Abençoa todo mundo. E tenha vista para a cidade. Abençoa Piracicaba. Abençoa Tarará. Salva as almas e vamos descer. Porque ladeira abaixo vai ser difícil. E quando descia o quê? Já descia amarrado, uma corda no outro. Porque quem escorregasse, já ia todo mundo junto. Chegava de lama. Para cumprir o propósito. Aí a pessoa fala assim, mas Deus não quer isso. Bom, conforme, isso é segundo a sua fé. Segundo a sua fé. É óbvio que hoje você não vai arriscar a sua vida. É óbvio que hoje... Eu estava um dia lá no Pico do Jaraguá, em São Paulo, e eu acho que estava no terceiro, saía do seminário, ia lá, e no terceiro dia da campanha, pegava um ônibus, descia lá perto. Terceiro dia da campanha, no começo foi uma benção, cantava um hino, tinha um irmão chamado Raimundão, ele pendurava numa árvore lá, ele balançava a árvore, só voltava a arrancar a árvore com tronco, raiz e tudo. Quando foi um dia, é que Jesus salvou ele de um beco, e quando foi um dia, ele tocava lá o violão dele, a gente cantava, e depois a gente ia orar. Cada um, ele falava assim, irmão, a lua está bonita, e teve um dia que a lua não estava tão bonita assim não, nessa terceira vez. E a gente estava orando. A gente estava orando e ele orava, ele era bem pentecostal, falava assim, Senhor, abençoa os manicômios, abençoa, meu Deus, e toca lá nos hospitais, espírito de enfermidade. Irmão, ele orava e ia falando, abençoe, Senhor, o oprimido, aquele que está enjaulado, Senhor, salva os cadeeiros, e assim ele ia orando. Quando, nessa terceira vez, a gente estava orando, e etc. Daqui a pouco ouviu um pá, e ele falou assim, é fogo. Quando ele falou, é fogo, irmãos, é fogo, abaixa aí que é fogo. O que eu imaginei? Eu do interior. Eu imaginei o seguinte, aí eu vi que todo mundo se abaixou, eu me abaixei também, fiquei no chão, e eu via aqueles estralos de fogo. Psh, psh, psh. Ele falou, abaixa a cabeça, que a polícia vem aí. A polícia estava atrás de bandido ou alguma coisa assim, que tinha subido no morro, se esconder, e a polícia estava atrás. E eu estava tocando tiro, etc. E aquele dia não teve oração. O que falava era só isso. O sangue de Jesus tem poder. Guarda a vida desses irmãos, Jesus. Senhor, não nos deixa morrer. Pai, perdoa nossos pecados. Irmão, tinha gente ali pedindo perdão de pecado de monte. O que tinha gente dizendo, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, não esquece de mim. Senhor, por favor, e tá. Até que veio os policiais, lá, quando pegou, estava todo mundo lá, tacaram a lanterna, falei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele mesmo se apresentou, ele falou, aqui nós somos crentes, mostrou o violão, falou, nós viemos adorar a Deus. Eu falei, que adorar a Deus nada, vocês vão morrer aqui, desce.
Aqui não é lugar de Deus, não. Aqui nós vamos ter problema aqui. Nós estamos atrás de fulano, ciclano, bertano. Eles estão, eu não me lembro, eles estão em 9. Lembrei agora. Estão em 9. Vocês viram por aqui? Ele falou, não vimos nada. Quando descemos lá embaixo, eu sei que está todo mundo, graças a Deus, Jesus foi bom com a gente. Oh, glória! E tinha uns que dava aquela rajada de línguas estranhas. Aí eu lembro que passou a semana, durante a semana, ele falou, irmão, assim, irmão, nós fizemos um voto com Deus, nós temos que cumprir. Nós vamos orar. Só que nós não vamos mais orar no monte que tem que obedecer a lei do homem. Nós vamos orar na baixada do Grisélio. Era uma igreja que tinha um pastor muito conhecido chamado Davi Miranda. Mas o povo lá era de oração, de sexta para sábado passava a noite na vigília, no concretão mesmo, e era de machucar o joelho. Mas ali, pelo menos, o povo orava. E tem gente que esqueceu e nem tem hábito de orar. Ele quer receber de Deus aquilo que não pediu. Aí você vai dizer assim, mas Deus sabe de todas as coisas, não precisa orar. Deus sabe do seu pensamento? Sim, Ele é onisciente. Ah, mas Deus sabe como você está? Sim, Ele é onipresente. Deus sabe quais são os seus... Sim. Mas a decisão somos nossa. E aí ele diz assim, chega um momento que por causa dos nossos desejos, por causa dos nossos sonhos, nós esquecemos até de Deus. Esquecemos que somos até filho de Deus. Esquecemos, tem gente, irmão, que ele se ira de uma maneira tal, que ele pede a morte do outro. Esse texto no versículo 2, se você for para o original grego, diz assim, cobiçais e nada teis, sois invejosos e cobiçosos. Essa palavra cobiçosos não tem, é cacografia aqui, é por isso que eu peguei o texto. Ele diz, sois invejosos e matais. Quando estamos falando matar, não estamos falando de matar só por causa de dinheiro, dar tiro, meter facão, etc. Não estamos falando disso, não. Estamos falando do espírito da inveja, um demônio poderoso. Ele diz, olha, o demônio da inveja, ele vem com a cobiça. E todos nós, todos os seres humanos, ele cobiça. Todos. E não é pecado o cobiçar. Pecado é deixar a cobiça tomar conta e entrar no lugar divino, da presença de Deus. Colocar a cobiça acima de Deus, acima das coisas espirituais. Cobiça tanto que esquece de orar. Faz tanta hora extra, trabalha em 2, 3 empregos e esquece do tempo que você tem que estar na presença de Deus. A hora de orar, na hora de buscar ao Senhor, não tem tempo. E para falar em tempo, o mundo está sem tempo. Ninguém tem tempo para te ouvir, irmão. Então a melhor coisa é mandar zap mesmo. Tem que conversar, e tem uns que mandam recado e assim vai. Por quê? Porque o povo, hoje em dia, perdeu-se o hábito de se comparecer na presença de Deus. Enos, foi o primeiro que diz assim, olha, Senhor, a terra mudou. E tinha mudado mesmo. Alguma coisa está faltando. E ele foi o primeiro a invocar. Depois da queda de Adão, foi o primeiro a invocar. O chamar. O que é invocar? Tirar de longe. Implorar com toda a força e ímpeto da alma, através de choro, através de força humana, ligação em mente, conexão, e pedir para Deus se manifestar.
Porque ele tem ouvido isso dos patriarcas, ele tem ouvido isso dos pais, de Sete, tem ouvido isso dos bisavós. E agora ele queria isso para a vida dele. E a Bíblia diz que a partir daquele momento Deus começou a dar estratégia. Tem gente que não tem estratégia, ele tem desejo. Tem gente que ele não tem, e Deus não dá estratégia para ele. Ele mesmo busca as suas estratégias e vai na raça, vai no peito, vai na inteligência, vai na capacidade da força e no regaço do braço. E a Bíblia diz, no livro de Jeremias, maldito o homem, capítulo 17, maldito o homem, não que confia no outro, que confia só em si mesmo. Que ele acha que pode tudo, que ele é capaz em tudo. E o caso da inveja, irmão, é uma coisa tão séria. É tão triste. Porque a Bíblia diz que Deus abençoou o homem, mandou o homem dominar, o homem se assujeitar, o homem frutificar e o homem multiplicar. Bom, o dominar já começa por aí. Tem gente que Deus abençoa ele e ele não tem domínio da bênção que Deus dá a ele. Em outras palavras, eu sempre digo o seguinte: Deus não abençoa cristão bobo. Eu nunca vi Deus abençoar cristão bobo, porque Deus abençoa a vida dele e depois ele abre a brecha, deixa o inimigo levar. E ele faz isso por causa da cobiça. Ele faz isso daí porque ele quer multiplicar. E toda multiplicação sem Deus, irmão, pode ter certeza, é divisão. Deus manda ele frutificar. Para frutificar, ele tem que semear. Adão tinha que trabalhar antes da queda. Adão dominava. E aí você vai ver o seguinte: o domínio é sobre os animais, sobre os peixes, sobre a terra, lá. Esse é o domínio que o homem tinha a sua capacidade. E o domínio era territorial. A demarcação geográfica era certa, cortada por 4 rios. Ali chamava o Jardim Éden de Deus. E é nesse movimento ali que a Bíblia, é mais ou menos na região da Pérsia ali, do quarto, que Deus colocou. E a palavra do Senhor descreve que depois que Adão e Eva pecaram, Deus colocou eles para fora. Aí você fala: nossa, que Deus, que ele desagrega, que Deus tirano é esse? Não, Deus fez por amor, para que o homem não comesse e permanecesse no jardim do Éden, e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em maldição. Já estava declarado. Não foi Deus que declarou a maldição, Deus só apresentou. E a cobiça foi o que fez com que Eva e Adão tomassem posse do fruto, chamado o fruto do desejo, chamado a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dela tinha um fruto. E aí a Bíblia diz que, vendo Eva, que era agradável aos olhos, era bom para abrir o entendimento e ser igual a Deus. Em outras palavras, o que Deus tem, eu quero ter. Eu quero ser igual a Deus. Nunca seremos. Nunca seremos. O bom cristão é aquele que entende que ele é carne e osso e tem que limitar, lutar, batalhar na vida e entregar a sua vida na mão de Deus e crer de todo o coração que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para nos guardar, para nos livrar, para prosperar, para curar, para levantar o caído, para curar a mente, para curar a alma, para curar o espírito, para salvar as vidas e transformar aquele que
que está deformado estou falando deformado espiritualmente, em uma pessoa formada espiritualmente. E como se é formado espiritualmente? A cartilha é essa, é a palavra de Deus. É orando, é buscando, é lendo a palavra, orando, cultuando e suportando uns aos outros. E suportar uns aos outros não é, olha, eu não vou com a cara do fulano, mas a Bíblia manda amar. Não suporto olhar na cara dela, ou dele, sei lá eu, mas a Bíblia manda amar. Então vamos amar. E tem gente, irmão, que o problema não é a questão de amar, o problema é a rapina no coração. E fica tempo lá, ele nas suas guerras, dizendo assim, olha, fulano, a culpa é de todo mundo. O bonzinho nunca tem culpa de nada. Está faltando o legislador, o verdadeiro juiz, que manda você olhar para si mesmo, chorar, tirar a sua alegria, trazer a tristeza, fazer do seu sorriso o pranto, para que você venha se humilhar, e se achar em falta com Deus, e buscar novamente em Deus o perdão, a restauração, para que você venha orar mais, buscar mais, vigiar mais, vir mais para a igreja, ser mais fiel, ser mais leal a Deus, e marchar, porque todos nós temos uma marcha, e Deus te chamou aqui para te abençoar. Entra no meio da marcha quem quiser, porque a batalha vem, e ela é certa, mas o Senhor, nosso Deus, Ele é a guerra. Em outras palavras, se houver guerra e batalha, o Senhor está à frente, o Senhor está na nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda, e a Bíblia diz que Jó sentiu essa falta. Ele fala, Senhor, olhe para frente e tu não estás, quando te percebo atrás de mim, foste embora, quando olho para a direita, não o vejo, e para a esquerda, tu não existe. O que faltava? Faltava uma experiência com Deus. Aí você fala, por que, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó quando ele começa a orar e a interceder pelos seus amigos. Porque no começo ele se coloca vítima da situação. E tudo que ele falou era uma realidade. Mas depois, mesmo perto da morte, com o último suspiro, ele começa a interceder, orar, buscar em favor dos amigos, achando que ele morreria, que os amigos conhecessem mais a Deus, que o Deus se manifestasse então na vida dele. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. O que é virar o cativeiro? É aquilo que nos prende, é aquilo que nos amarra, é aquilo que parece que está embaralhado, amalgamado, está tudo enrolado, e aí Deus abriu as portas, quebrou as correntes, os grilhões, e o Senhor trouxe novamente a alegria, e deu tudo em dobro para Jó. E a Bíblia diz que Jó vai findando o capítulo dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos, os meus sentimentos, o meu mundo espiritual te conhece de andar contigo. De andar contigo. E ele vem dizendo aqui, dizendo, ó, cobiçais e nada seis, sois invejosos. Ninguém fica o olho naquilo que não é nada, irmão. Ninguém fica o olho naquilo que não é nada. A inveja, lembra do domínio que eu falei? Tem gente, Deus manda dominar tudo. Só a única coisa que ele fala, não domine outro ser humano. Esse você doutrina. Paulo vai deixar bem claro. Esse você doutrina, esse você dá a lei, esse você dá a educação, e etc. Para que não venha se... Crie o teu filho no caminho do Senhor, para que não venha se desviar dele. Então, a sua função é criar.
É trazer na igreja. Essa é a sua função. A função sua é essa. Trazer uma cultura para ele. De estar na presença de Deus, buscar a Deus, Depois, aí a coisa desanda. Aí tomou a decisão, é autônomo. O que podemos fazer nós? Agora, tem criança agora com 2, 3 anos falando que é dono do próprio nariz. Irmão, a Bíblia diz que o maior domina o menor. O maior abençoa o menor. E às vezes, o maior fica irritado, perde o controle e acaba amaldiçoando por causa da ira. Não, a coisa aqui é diferente. E aí a Bíblia diz, você pode fazer tudo isso, mas a bênção que deseja você não vai alcançar. Não consegue alcançar. Aí ele diz assim, combateis. Paulo não diz assim, combateis um bom combate. Findei a carreira e guardei a fé. Tem gente que combate um combate violento. Só que ele nunca termina a carreira, ele se para no meio. Sabe a marcha que eu falei? Ele para no meio. E a fé dele ele não guarda. Ele vacia. Tem gente que tem dia que ele acredita, tem dia que não, tem dia que ele está mais alegre. Aí a pessoa fala, fulano é bipolar. Ô meu amigo, deixa eu contar para você. Vida triste é vida de pastor. Às vezes de manhã ele tem que fazer um enterro. Enterro de membro e às vezes de pessoas muito queridas. Que ao partir dói, machuca a alma dele. Fere o íntimo. Ele não precisa, e às vezes ele não está chorando ali, porque ele está fazendo ofício fúnebre. Ele sai do ofício fúnebre e ainda recebe recado que outro membro está doente. E ele tem que esperar 2 horas da tarde, ou avisa a família ele vai lá e tem que orar para a pessoa doente. Passa-se o período, à tarde, vamos dizer se for um sábado, domingo, à tarde tem festa da criança. Olha a emoção com o camarada. Ele chega na festa derrubado, por quê? 2 horas e já está quebrado, porque ele já fez um enterro de manhã, almoçou mal, já vem direto de uma visita, porque orou por enfermo, e ele não só precisa de oração, ele precisa de ânimo, de fé também, porque ele está no leito, ungiu com óleo, agora ele tem que festejar com alegria, a festa da criança. E à noite, para ajudar, tem o casamento que ele vai ministrar. Aí a pessoa fala assim, nossa, irmão, quem não varia nesse sentimento aí? Hoje toda criança tem déficit de atenção. A minha pergunta é óbvio que vai ter. Só faltava não ter. Não tem como. Tem déficit de atenção por quê? 2, 3 anos, a mãe não quer se preocupar, joga o celular na cabeça, né? Joga o celular. A criança com 2, 3 anos já está dominando lá o negócio. Não tem o que fazer. Quando eu estou falando isso, eu não estou criticando o nosso tempo, eu estou dizendo que não muda isso dentro do homem, porque a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 14, vai dizer a mesma coisa sempre, que Deus nos escreveu, que o nosso nome está no livro da vida, seja o período que você esteja, seja jovem, seja você mais experiente, seja você já sênior.
independente. As emoções estão aí. É óbvio que varia pela vitalidade, mas nunca vai perder a capacidade da visão. Quando eu falo visão, visão espiritual. Nunca vai perder a capacidade da cobiça, do desejo de obter, de ir em frente, a não ser que se entregue, esteja cansado demais e não queira viver. Nunca vai se acomodar e vai querer sempre vencer na vida. Mas vencer na vida sem Jesus é problema. É problema. Aí ele diz: combateis e guerrieis, e nada tendes. E não tem porque não pedis, porque não ora. E se tendes, e pede, e não recebe, é porque pediu mal. O que é pedir mal? Com L. Ele vai pedindo, pedindo, mas ele não sabe o que vai... Aquilo que ele está pedindo não vai ser bênção para ele lá na frente. Aí o Senhor aguarda. Ele é longânimo para conosco, e ele traz um efeito especial. E tem gente que diz que não sabe ouvir Deus. Mas é lógico, é tudo no desespero. Ou é tudo, eu não aguento, eu não posso, não consigo. Oh, meu Deus. Eu não sei porquê. Eu cheguei ali e falaram da minha camisa. Falei assim, nossa, o que aconteceu, pastor? Eu falei, por quê? O que tem na minha camisa? Nossa, só vai dar você hoje. Eu falei assim, eu tenho problema de autoaceitação. Problema de autoaceitação. Vamos falar que eu estou envergonhado agora? Eu não devia ter falado, mas já foi. E aí ele termina dizendo assim, pedis mal para gastardes. Irmão, olha aqui, a vida passa, a mente desgasta, o corpo desgasta, os órgãos do corpo biológico desgastam, mas a nossa fé não pode estar desgastada. A nossa fé tem que estar, nós temos que ter uma fé fervorosa, sabendo que Deus está no controle. E Ele é, e continuará sendo a nossa vida. E eu quero fechar com aquela pedra do lado da esquina, que Jesus disse, aquele que estiver nessa fé e sair, vai ser pedra de tropeço. Ela realmente existe. Ela está na contramão. Lá dentro da arqueologia, se você der a volta, é um lugar que poucos entram, por causa da fobia, é uma caverna, o mesmo lugar que Davi subiu para conquistar Jerusalém, só que é descendo. E ela é pensa, e ela é uma pedra enorme, enorme. É chamada pedra de edificação. É por isso que Jesus falou, olha para a coluna, e não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aí ele fala, da casa que foi construída na rocha. Aquela permanecerá. E é assim que vamos vencer na vida. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus. Fazer a oração da fé.
Você já viu gente fazendo gaiolinha para prejudicar os outros? Irmãos, tem gente que ele sai com uma conversa assim, ó. Ele quer fazer mal para os outros. Ele é jactancioso. A palavra é essa. Nossa, que palavrão. Vou repetir. Ele tem jactância dentro do coração dele, na mente dele, na língua dele. Então ele solta um efeito aqui, venenoso, e isso vai perpetuando, como se fosse verdade. E o cristão, se não tiver controle, irmão, viu que uma é bênção? Não entra. Não entra porque dá problema. Às vezes é invejoso, cobiçoso. Fique à vontade. Mas se eu sou você, eu fico na promessa de Deus. Que Deus te abençoe e oremos. Meu Deus, aquele que está enfrentando uma batalha, Senhor, na sua vida, na sua família, na sua saúde, aquele que está enfrentando uma batalha, Senhor, emocional, aquele que não dorme à noite, meu Pai, aquele que só tem pensamentos ruins, as pessoas, ó Pai, que são dominadas, Senhor, agora por pensamentos destrutivos, pessoas que pensam em morte, pessoas que pensam em suicídio, pessoas que estão, Senhor, sendo atacadas pelo diabo, dia e noite, em nome de Jesus, ó Pai, liberta esta vida, liberta essa pessoa dessa aflição, e dê, Senhor, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai querido, visite, Senhor, as pessoas enfermas, doentes, Senhor, toca desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, e aonde houver um espírito de enfermidade, causando dor, causando, Senhor, dificuldades, causando, Senhor, a fraqueza no corpo, nós repreendemos esse mal, enfermidade que está na cabeça, nos olhos, enfermidade nos ouvidos, na garganta, na boca, no esôfago, no estômago, nos intestinos, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, a libertação e a cura, em nome de Jesus. Pai, toca nos rins, fígados, baço, pâncreas, vesícula, útero, ovário, toca, meu Deus, em cada vida que está aqui, Senhor, e nas pessoas que estão sendo representadas através dessas fotografias e através, Senhor, dessas chaves e roupas, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, toca, Senhor, no esposo, toca, meu Pai, na esposa, nos filhos, ó Deus, visite a casa, visite a família, visite os familiares, faz um milagre, meu Pai, e vai quebrando todo o mal, todo o laço, vai quebrando, meu Pai, toda a legalidade espiritual, e se há algum mal escondido, atuando, Senhor, trazendo discórdia, desentendimento, nós repreendemos e declaramos, ó Pai, a libertação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, visita agora, meu Pai, essa pessoa que está sendo dominada, Senhor, escravizada nos vícios das drogas, das bebidas, pessoas que estão sofrendo, Pai querido, estão fazendo a família sofrer também, em nome de Jesus, sai todo o mal, e declaramos a libertação, em nome de Jesus. Pai querido, aquele que está, Senhor, passando por um momento difícil, espiritual, está sendo vítima, meu Deus, de obras de macumbaria, de feitiçaria, feitas na mata virgem, na encruzilhada, no terreiro, no cemitério, toda obra do diabo, nós repreendemos agora e ordenamos que esse mal saia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, o mal que está agora atuando na vida dessa pessoa, a sua vida profissional está amarrada, a sua vida financeira está amarrada, demônios que travam, demônios que oprimem, saiam em nome de Jesus Cristo. Pai querido, aquele que tem um problema jurídico, uma dificuldade jurídica, em nome de Jesus, ó Pai, vai ao encontro da necessidade, meu Deus, dessa pessoa, e eu declaro, Senhor, agora, em nome de Jesus, a bênção para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Eu quero ungir você.
Nós, pastores, estamos aqui para ungir você. Então, nós fazemos a unção com óleo, porque a Bíblia ordena. A ordenança está no livro de Tiago também. Então, a oração da fé, ela salva. A oração da fé, ela cura. E a unção com óleo faz o doente se levantar. E se houver cometido pecado, Deus perdoará. Quando está falando de pecado, nós estamos falando de outro, não estamos falando nessa situação. Um dia eu falo sobre isso daí. Eu estou dizendo aquilo que se afastou, está longínquo mesmo da presença de Deus. Então, você que precisa ser ungido, trouxe alguém para o pastor orar, vem aqui na frente no nome de Jesus. Deus quer te abençoar. Eu quero só chega um pouquinho mais para cá. Isso. Deus vai abençoando. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a bênção de Deus. A janela dos céus aberta. E declaramos, Senhor, a vitória, a graça, no nome de Jesus. Traz, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus. Agora deixa eu falar com você. Olha, nem tudo a gente vence só na força. É na fé. Vai abrir portas para você. Tem coisa que você perdeu. Existe algo na Bíblia chamado restituição. É a hora de correr atrás. Se é novo, dá tempo, tem que correr atrás. Ser mais controlado e correr atrás. E as portas vão se abrir. E fique na igreja, fique no altar. Entenda a palavra de Deus. E você vai ter um 2026 abençoado. Em nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus. Leva a bênção. Recebe a bênção no nome de Jesus. Eu abençoo no nome de Jesus. Chega um pouquinho aqui, filha. Isso. Eu abençoo a tua vida. Recebe a bênção no nome de Jesus. A bênção, a vitória. A bênção no nome de Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. O caminho amor tão grande assim. Deus toca na vida da lei. Liberta no nome de Jesus. Eu expulso essa preocupação e declaro a graça. Um amorzinho, um carinho. Ela não precisa ter medo. Eu dou. Lógico, faço sim. Opa, o pastor não tem esse problema não. Vamos lá. Jesus,
Se coloque em pé, eu tenho que encerrar. A oferta. Nós vamos ofertar. Você sabia que não existe culto a Deus sem oferta? Não existe. Não existe cultuar. Aquela música que vocês cantaram é verdade. Dá uma leitura na Bíblia. Vai lendo com paz, com calma. Principalmente nos domingos. Paulo vai falar que é lei. Ajunta todo mundo no domingo. Ninguém corre. Está certo, domingo. Essa semana eu vi um camarada, ele começou a conversar comigo, eu falei, da onde eu conheço esse cara? Eu falei, pastor, Aí ele falou assim, eu saí de lá em tal no ano. Eu falei assim, e agora onde você está? Ele falou assim, eu fui para o lugar, tá, depois fui para o outro, Eu falei, e agora? A última vez. Ele falou, faz mais ou menos um ano. Eu não vou na igreja, 1 ano e meio. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque lá o culto começa muito cedo. Eu falei, como que é? O culto começa muito cedo. 6 horas da tarde, e está bem na hora que está terminando o jogo. Eu falei, então vai lá, volta lá, rapaz, lá começa às 7. Então, fazer o quê, irmão? Se deixar, o povo anda. Eu não tenho o que fazer. A vida é assim. Não adianta arrumar pretexto para não servir a Deus. Segura na sua mão o seu dízimo, a sua oferta aí. Vai separando o dízimo e a oferta. O dízimo é mandamento. É na época da lei. Não, é na época da graça. É na época da graça. Foi da lei, mas foi da graça. E a Bíblia diz que é dever, é obrigação do dirigente que está no altar falar, cobrar. A palavra lá não está falar, não, está falar cobrar, para que a pessoa tenha bonança na terra. Então segura aí, está aí os dados da igreja, chave Pix. Você pode fazer transferência do jeito que você quiser. Se você quiser, tem a maquininha, uma está com o Alessandro, a outra está com quem? Está com o pastor Marcos, lá no fundo. Senhor, nós consagramos a Ti o dízimo e as ofertas. Declaramos a Tua graça. Abençoa, prospera, Senhor, essa oração. Para aquele, Senhor, que vai ofertar na Tua casa. Dá a Tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um que esteve hoje na Catedral dos Milagres, que veio buscar uma resposta, uma cura, uma libertação, uma palavra, que ele possa guardar no coração aquilo que foi dito, e no nome de Jesus, Senhor, que a pessoa possa ter força e voltar, e adorar a Ti, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus e sobre o povo de Deus permaneça. Amém e amém. Ganhe almas, porque quem ganha almas, sábio é. E quem é sábio, ajunta brasa viva sobre a cabeça e tem o seu nome, uma coroa no céu. Tá bom? Vai na bênção.